Olá senhores, bem-vindo ao canal. Apareceu recentemente um criador de conteúdo chamado Café com Teu Pai. Pra quem não conhece, eu vou colocar alguns trechos aqui. O rapaz estava fazendo bastante sucesso e eu, de forma sorrateira e oportunista, vou aproveitar para farmar. O conteúdo dele é muito parecido com o do Rafael Aires dos velhos tempos, onde o cara faz um vídeo curto mandando a real sem guspe, sem nada, seco e direto ao ponto. E isso vem gerando a revolta de algumas digníssimas que, a hora que viram que o cara tava fazendo sucesso e tudo que ele tá falando é verdade, elas automaticamente começaram a exigir explicações. Eu vou colocar aqui também alguns trechos de algumas madames que não concordam nem um pouco com o conteúdo dele, e basicamente o que elas fazem para descredibilizar o rapaz é usar daquele velho shaming clássico de falar que o cara não pega ninguém, que ele não teve amor dos pais, que ele é um fracassado e, por último, mas não menos importante, que o cara não gosta de mulher. E eu tenho certeza que em algum momento você já deve ter visto vídeos de donzelas tirando sarro de homem calvo, de CLT que não tem boas condições financeiras, e o principal de todos, que é aquele onde eu me encaixo, que é homem feio. Eu não acho muito engraçado quando aparece alguma guerreira fazendo um vídeo desse, mas eu também não fico indignado, porque a pessoa tem o direito de dar a opinião dela. Se um homem falasse a mesma coisa, com certeza ele seria cancelado, e por mais que algumas madames fiquem extremamente incomodadas com os vídeos do Café com Teu Pai, nenhuma consegue falar que o cara é mentiroso. Elas sempre vão atacar a pessoa do cara, alguma característica física dele, da mesma forma de quando eu vejo uma senhora gravando vídeo, tirando sarro de homem feio e pobre. Isso talvez gere até algum incômodo em mim, porque ouvir a verdade pode ser desconfortável para muitas pessoas, e é exatamente esse desconforto que as queridas sentem quando vê o conteúdo de um cara que tá falando a pura verdade. Principalmente um vídeo dele que viralizou, que é falando sobre pessoas que têm uma alta rotatividade de parceiros íntimos, aquilo que os especialistas chamam de rodada. Eu vou até colocar um vídeo dele aqui para os senhores verem do que se trata. O homem que come todo mundo é considerado foda, a mulher que dá pra todo mundo é considerada uma vagabunda por um motivo bem simples. Esse é o Café com Teu Pai. Qualquer mulher que quiser sexo consegue praticamente sem esforço nenhum. Enquanto isso, o homem precisa ir pra luta, indiretamente se tornando mais forte, mais bonito, mais inteligente, mais rico e mais esperto. E diretamente ele precisa encontrar uma mulher, convencer ela e levá-la pra algum lugar, seja lá onde for. Ou seja, lá no fundo do subconsciente de todo mundo tem uma crença que diz: o homem que se relacionou com várias precisou conquistar várias, enquanto a mulher que se relacionou com muitas foi conquistada por muitos. A primeira situação presume algo difícil, já a segunda presume algo fácil. Aí, palavras duras do rapaz falando que uma coisa que pra gente parece ser meio óbvia, mas pra outras pessoas é um tapa na cara da sociedade. E o que ele tá falando basicamente é que pro homem conseguir ter uma relação, ele vai ter que ir à luta. Dificilmente vão ter madames mandando mensagem pra ele, disposta a ter uma relação com ele a qualquer momento, sem ele precisar fazer nada, a não ser, é claro, que ele seja muito gato, ou que o cara tenha qualquer outro atributo que chame a atenção da madame, mas isso é raridade. Já o mesmo não acontece com as guerreiras. Se ela quiser ter relação com 10 caras num dia só, ela não precisa fazer esforço nenhum. A pessoa só precisa parar na esquina com uma roupa chamativa e falar pros caras que é dentro. Pode vir que tá fácil. Já se um cara fizer a mesma coisa, ele provavelmente não vai ter o mesmo sucesso, porque é assim que a natureza funciona. Você negar o óbvio não vai fazer com que o óbvio deixe de existir. Apesar também que eu acho que a guerreira que quiser ter vários relacionamentos casuais, se ela quiser ser marmita, se quiser rodar no carrossel como se não houvesse amanhã, eu acho que ela é livre pra poder fazer isso. Agora, outra coisa é você querer ter um relacionamento sério com essa pessoa. Será que o homem não tem o direito nem de escolher? O cara tem que achar bonito esse tipo de postura, assumir alguém que já teve vários relacionamentos e ainda fazer a carinha de quem tá gostando demais. Se você vai se relacionar com uma pessoa dessa, você não pode nem tocar nesse assunto de como foi o passado amoroso dela, porque automaticamente ela vai classificar você como um tóxico inseguro. Pelo que eu vejo hoje em dia, a dinâmica é mais ou menos assim. A madame, quando é jovem e tá no auge da sua beleza, ela geralmente tem a sua seletividade um pouco questionável, os hormônios estão à flor da pele, meu corpo meias regras, e nisso a pessoa acaba sendo macetada pela vida como se não houvesse amanhã. Muitas acabam até engravidando inesperadamente, sem ter o menor preparo para criar um filho. Foi exatamente assim que eu vim ao mundo, inclusive. Mamãe também incorreu nesse mesmo erro, ela cedeu aos encantos do meu pai quando ela tinha apenas 16 anos, então eu posso afirmar com tranquilidade que isso não traz benefício nenhum para as madames. Mamãe, por exemplo, na minha juventude, era uma pessoa ligeiramente desequilibrada e de vez em quando ela gostava de dar o rasante dela, sair de final de semana, e eu tinha que ficar com a minha avó na marra.
E foi ruim pra minha avó, porque no fim das contas, ela que teve que sustentar eu sem ter batido a virilha com ninguém. Mamãe também teve uma parte da sua juventude comprometida, porque ninguém mandou ir no pelo. E eu diria pras madames que se incomodam com esse conteúdo, tipo desse rapaz aí do Café com Teu Pai, ela deveria simplesmente ignorar esse conteúdo e viver a vida dela. Se for da vontade dela ter uma alta quantidade de parceiros íntimos, eu acho que é isso que ela deve fazer. Pra mim não tem problema nenhum. Só lembrando que muitas pessoas que têm esse tipo de escolha vão chegar num certo período da vida que vão perceber que a pista tá salgada, ela já não tem a mesma aparência dos velhos tempos, ela pode ter um ou mais filhos de homens irresponsáveis e vai ser só nesse momento que muitas delas vão querer ter o relacionamento sério, cansou de moleque. Agora vamos ver como algumas donzelas vêm reagindo negativamente aos vídeos do Café com Teu Pai. E tente não se emocionar com a indignação dessas guerreiras. Realmente acho ele um cabaço, essa é a palavra, eu acho ele um idiota. Acho que ele nunca deve ter tocado na mulher na vida. Ah, mas ele é casado. O único tipo de pessoa que gosta desse tipo de vídeo, que concorda com esse tipo de vídeo, é homem que nunca ficou com nenhuma mulher. Não é possível você concordar com tudo isso, é porque você não teve amor de mulher. Muito menos um amor materno, entendeu? Você não tem pai e você não tem mãe. É verdade. Você não tá entendendo. Você tem um pensamento. Não, você não tem um pensamento, na verdade, né? Porque se pensar, homem pensa, não pensa, né? Vamos começar por aí. As falas que você tem são extremamente problemáticas, num nível que eu não sei como que tem mulher que concorda com você. Eu não sei como que você tem seguidor, na verdade. Porque o seu tipo de pensamento é pensamento de homem normalmente com um pinto pequeno. Sabe aquele homem que se esforça pra gostar de mulher? E aí ele tenta colocar inúmeros defeitos nas mulheres e tal, pra justificar o fato que ele não quer sair do armário? É mais ou menos por aí. É tipo aquele cara do Campari. Cara, hoje é sexta-feira à noite, eu tô sozinha, eu tô carente, eu quero dar pra um cara. Se você acha que esse cara tá certo, eu vou te pedir, por favor, me chama no direct e venha conversar comigo, conversar de boa, tá? Só pra refutar tudo aquilo que aquele cara fala. Porque se eu for postar aqui um vídeo, ele vai ficar 10 horas, porque eu conseguiria ficar 10 horas em cima de um palanque falando mal de homem, seguidas, tá? Sem parar. Aí duas pessoas indignadas com o conteúdo do cara e você percebeu que existe um padrão. As madames, ao invés de refutar o que o cara tá falando, elas atacam o cara. Teve uma ali que chamou o cara de idiota, burro, quem segue o Café com Teu Pai é porque teve poucos relacionamentos e talvez na cabeça dela isso faz com que o cara seja inferior. Teve uma outra também que foi na mesma linha, falando que o cara tinha o seu órgão pequeno e ensinou que o cara deve ser afeminado, que ele usa sapatênis e ele não tem moral pra falar nada. E eu, sinceramente, não achei que o cara foi desrespeitoso. Não é porque a madame teve vários relacionamentos casuais durante a vida que ela mereça ser destratada, ser desrespeitada de alguma forma, nada disso. A madame deve ser tratada com dignidade, não tem problema. Ela pode ter vários filhos de homens irresponsáveis, a gente não tem nada a ver com isso, mas a questão toda é que ninguém é obrigado a ter relacionamento com essas pessoas. Se fosse assim, a rapaziada ia procurar esposa na casa de massagem, já que a quantidade de parceiros que a pessoa teve não conta em nada mesmo, então não tem problema o cara se casar com uma do job e viver tranquilamente. Inclusive tem muitos homens que fazem isso, também não tenho nada contra, a pessoa é livre aí pra fazer o que ela bem entende, mas eu creio que não são todos que conseguem lidar muito bem com isso. Aí no final, quando o cara faz um vídeo desse, o que acontece é exatamente isso que a gente viu. As guerreiras que se sentem ofendidas não conseguem refutar o que ele disse, aí pra não ficar por baixo, elas começam a falar de alguma característica física dele, que o cara é feio, que ele é pobre, que usa sapatênis, que ele não gosta de se relacionar com as queridas, sendo que a crítica do cara é sobre um certo comportamento de algumas pessoas, não todas, e ele tem o direito de dar a opinião dele, assim como essas pessoas que apareceram no vídeo também, e se isso incomodou tanto, então o meu conselho, assim como eu falei agora há pouco, é seja rodada. Quando chegar na fase da maturidade, basta procurar a igreja mais próxima e zerar a quilometragem com sucesso, não tem problema. Inclusive essa foi a estratégia que mamãe usou, força guerreira. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso, mantendo respeito às pessoas que aparecem aí. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e considere um dia juntar-se a Teta Masters Rodado Bolivariano dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!